Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Iugum meum suave est, onum meum leve. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Algumas vezes, os padres temos que atender pessoas que estão morrendo e nem sempre essas pessoas estão muito bem dispostas. Algumas sim, morrem santamente, é bonito, né? Mas uma vez fui atender um senhor que tinha uma vida complicada, a pedido dos filhos, né? Ele tem uma vida complicada, não tinha fé, não tinha prática da religião. Mas, enfim, a gente trata de ajudar a pessoa ali a fomentar a contrição, né, pelos pecados, pedir perdão a Deus pelos erros. E aquele senhor não entrou muito assim, né? Uma pena, não entrou muito naquele diálogo. E depois, um outro momento ali, acho que estava ali a parceira dele, estava em segunda união, situação meio complicada. Eu não lembro bem qual foi o contexto, mas ele uma hora falou meio pesado, ele falou bem assim, meio que reclamou. Talvez, enfim, das minhas palavras, a minha presença como uma coisa meio pesada. Que estava ali falando de pecado, né? De pedir perdão dos nossos erros. De fato, ele morreu no dia seguinte, assim, né? Mas não entrou muito naquilo de não vou pedir perdão a Deus, me arrepender, né? E a gente está vendo a Quaresma, e a Quaresma é um momento, assim, que a gente poderia dizer um pouco pesado, né? A gente poderia dizer isso, né? Contemplamos a paixão do Senhor, que é um exercício, estou dando meditações sobre a Via Sacra, que é também algo forte, não é uma coisa assim meio leve e gostosa, é uma coisa meio forte, né? meio dura. E talvez a nossa cultura de hoje rejeite especialmente esse tipo de mensagem, esse tipo de exercício. Talvez a gente viva numa cultura especialmente frívola. Eu já vi um filme aí de fim do mundo, e toda a coisa do filme é como as pessoas não levavam nada a sério, né? Nem o fim do mundo, nem com dados científicos, tudo era meme, palhaçada, né? Um pouco uma crítica da nossa cultura hoje, que tudo tem que ser meio engraçado, não estamos preparados para coisas sérias, e pesadas e duras, tudo tem que ser meio circo, né? E não há dúvida que isso é algo ruim. No Evangelho a gente vê Herodes, por exemplo, que era esse cara, o símbolo da frivolidade ali. Jesus nem dialoga com Herodes porque... Então é importante abrir-se ao peso das coisas, o peso da vida. No entanto, Jesus também diz, né? No meu jugo é suave, minha carga é leve. No entanto, o caminho cristão tem uma certa e uma boa leveza. Também, não sei se vocês já assistiram um documentário sobre o Carlo Acutis, e ele fala explicando para o pároco, ele ficava ali diante do Santíssimo várias horas na paróquia, e ele falava para o pároco, não, porque eu venho aqui que me ajuda a ficar aqui, eu saio daqui muito mais leve, depois de estar aqui junto ao Nosso Senhor, rezando, me dá uma leveza assim no coração, eu vou embora assim, flutuando, né, um pouco, leveza, interessante, né, tem um peso, mas tem uma boa leveza. E é um pouco sobre isso que eu queria falar hoje. 2 semanas atrás, dei a meditação sobre como estar alegres na luta, e essa meditação de hoje é um pouco uma continuação daquela. Um pouco essa paciência na luta, um pouco na linha arte de aproveitar as próprias faltas, como lutar, mas ao mesmo tempo sem perder um bom humor e sendo paciente conosco mesmos. E é assim que a gente tem uma luta muito mais eficaz, inclusive, se a gente consegue levar aquilo com essa boa leveza. E para isso eu pensava que a gente precisa ter 4 atos de aceitação. Primeiro, a aceitação de que tenhamos defeitos. Começa por aí. Depois, a aceitação de que tenhamos tentações, inclusive quedas. Depois, aceitar que não tenhamos controle total sobre a nossa mudança. Me empenho em mudar, quero mudar,
mas não está tanto no meu controle assim, se acompanha isso. E por último, mais importante, mas também de certa forma primeiro, a aceitação do amor gratuito de Deus por nós. Que a gente vai fechar falando disso, né? Escutei na verdade umas aulas de uma terapeuta americana sobre como tratar o vício da pornografia. Bem interessante. Mas ao mesmo tempo ela fala coisas um pouco escandalosas assim, que me causaram a princípio uma certa rejeição, tipo, você não deve ter vergonha de ter vício em pornografia. Como assim? O título de outra aula era Pare de lutar e entregue-se. É mais uma coisa escandalosa, né? Como assim, né? Mas depois você vai entendendo o que ela explica e é bem interessante. Ela fala, o que é vergonha? A vergonha é esconder e fugir-se, ter uma rejeição de si mesmo que nos leva à fuga e que muitas vezes acaba alimentando esse vício, ou sei lá, outro vício qualquer que a gente possa pensar, né? Penso, não sei, né? Alguma menina um pouco mais gordinha, já vi casos assim, frustrada porque não consegue emagrecer, e o que ela faz? Ela come, né? Para afogar as mágoas no bolo, no doce, essa coisa, né? É a minha fuga. Então, como eu estou insatisfeito comigo mesmo, com a minha vida, então a vergonha não ajuda. No fundo, ela vai estar dizendo, isso tem que ser uma outra maneira de encarar a situação. E depois, isso de parar de lutar, ela está dizendo, olha, às vezes o impulso, em inglês ela fala urge, de urgência, né? Urge, você sente uma urgência, impulso, eu não vi como é melhor traduzir isso, mas essa vontade forte, que a pessoa começa a sentir ali meio... E aí eu, não posso pensar nisso, não quero isso, afasta, mas aquilo volta, aí tu afasta, aquilo volta, tu afasta, né? A gente tem essa experiência, né? É como se estivesse tentando, alguém está tentando entrar no quarto, você empurra a porta de um lado, ele empurra do outro, e chega uma hora o cara cansa e fala, me entrego, né? Desisto porque, cara, já tô aqui há 1 hora nesse negócio, toda manhã, então pelo menos para ter um pouco de paz interior, vou fazer esse negócio aqui, né? E a pessoa se entrega. E ela diz, olha, estratégia ruim, como é que você tem que fazer? Para de forçar a porta, abre a porta. Esse aqui é o surrender, né? Entregue-se. Deixa que entre. Entre e senta aqui no teu lado. Ó, senta aqui, tu quer? Vamos conversar. Dialoga com aquela vontade. E dialogar no sentido de falar, olha, tu quer isso, né? Olha para ela, olha como é que ela é, o que eu tô sentindo, é um aperto aqui, é um peso no estômago, tá? Tu quer esse negócio, olha, mas se eu te dar isso daí, não vai resolver o teu problema. Vai dar um pouco de tempo, tu vai querer isso outra vez, não vai resolver o teu problema, sei lá, de solidão, de angústia, não é isso que vai resolver o teu problema. Ah, mas eu quero. Pois é. Imagina que está com uma criança, uma comparação interessante, um bebê esperneando porque quer, sei lá, comer uma bolacha e falta 10 minutos para o almoço, você não vai dar a bolacha para o teu filho, né? Ou quer comprar ali um brinquedo na loja que já acabou de ganhar 3 brinquedos. E o que é a atitude errada? Sei lá, ficar apavorado, bater nele, sair gritando, fugir. Não, é teu filho, né? Tu fica ali com ele e aguenta. Ele pode até chegar a te bater, né? Uma criancinha ali, né? Sei lá. Mas tu aguenta, ele é pequeno, ele não vai te matar. Tu sabe, ele não vai te causar um dano. E por amor você aguenta. E é isso que você tem que fazer. Vai passar um tempo e ele vai parar de espernear. Você sabe que se você der lá o pirulito ou o que for, sabe? Tudo bem, na hora vai resolver o problema, mas não vai resolver porque o problema vai persistir. O problema continua ali no fundo. O negócio é aguentar e depois aí com o tempo aquela criança vai se reeducando, e aí sim tu está enfrentando. Mas para resolver tem que ser forte para escutar e dizer não, com paz e com tranquilidade, né? Eu achei muito interessante, né? Olhar para o nosso vício, o exorcismo, a gente fala disso, né? Que é preciso saber o nome do demônio para exorcizar o demônio. Talvez você diga, cara, não quero saber nome de demônio, não quero que ele vá embora, né? E pronto, né? Quando veio com... Ok, mas não vai funcionar, sabe? Tem que olhar para ele no rosto e saber, para poder mandar ele embora, primeiro tem que olhar para ele cara a cara, tem que enfrentar a fera ali, né? A besta, tem que saber qual que é o nome, tem que entender. Nesse sentido, menos muque e mais curiosidade, sobretudo com vícios arraigados que a gente tem, o muque nem sempre vai funcionar, sabe? Vamos lá, vamos conseguir, vou afastar. É preciso olhar mais com uma certa compaixão, inclusive, de ti mesmo, com mais paciência.
com querer entender aquilo, aceitando aquilo de uma maneira, né? Aceitando que tu tem aquele problema. Achei interessante uma fundadora, uma psicóloga americana, fundadora de uma linha da psicologia católica, que ela tinha um problema muito difícil de tratar, que é síndrome de borderline. Parece que é das coisas mais difíceis de tratar. A psicoanálise não tem um bom tratamento para isso. A TCC tampouco tem, terapia cognitivo comportamental. E essa mulher criou uma nova escola que parece que é a melhor maneira de tratar esse problema que ela mesma tinha. E tudo começa numa igreja, nos anos 60, 70, que ela tem um momento de conversão, que ela passa por uma aceitação radical de si mesma. Ela abraça, eu tenho esse problema. E ela faz aquela oração diante do sacrário e aceita aquilo. E todo o tratamento que ela vai criar é fundamentado nessas duas coisas, aceitação radical e compromisso com a mudança. Esses dois pilares. Chama-se terapia dialético-comportamental, ou comportamental-dialética, porque é essa coisa dialética, né? Por um lado, aceita e por outro lado, muda. Esses dois componentes, né? Compromisso com a mudança, esforço para melhorar. Achei interessante São José Maria, numa virada de ano, 1972, ele falava aquilo que talvez você já tenha ouvido falar, né? Não ano novo, vida nova, ano novo, luta nova. E dizia na sua pregação, este é o nosso destino na terra, lutar por amor até o último instante. Deu graças, graças a Deus. Ele escreveu um papelzinho, que depois ele pegou e foi pregando aquilo ali. O nosso destino, sabe qual que é? Lutar por amor até o último instante. Deu graças, graças a Deus que é assim. Olha, aceita que a tua vida é luta, e vai ser até o final. E dizia também, a santidade está em ter defeitos e lutar contra eles, mas morreremos com defeitos. Aceita que tu vai morrer com defeitos. Interessante, né? Isso aí, eu quero ser santo, não quero ter defeitos. A gente pensa assim, né? A santidade é tirar esse defeito, tirar aquele outro. Pronto, agora não tem mais defeito. Agora eu sou santo, né? Seria bom, não é verdade? Mas em geral não é assim que a coisa acontece, né? Tu vai morrer lutando, cara. E isso é a santidade. A santidade está na luta, porque aí está o amor. Aceitar isso. E é interessante, né? Aceitar que a vida é luta, de uma maneira, é conformar-se com o inconformar-se, né? Porque a luta é o inconformismo. Estou lutando porque lutando até o final. Aceitar que não é concordar. Interessante, né? Eu aceito que aconteceu isso, que essa pessoa, que tu pensa dessa maneira, não significa que eu concorde, mas eu aceito. E assim a gente já é uma base. Pensa uma pessoa que está subindo uma escada, ela tem que ter um pé fixo num degrau e o outro ela vai levantar, um vai estar no ar. Não pode estar os dois no ar, entendeu? Tem que estar um, também não pode estar os dois no chão, senão não sai do lugar. Aceitar que onde eu estou e aspirar a subir, aspirar a crescer. As duas coisas. Mas começa aceitando. Se eu não aceito, é o que acontece com os judeus que rejeitam o nosso Senhor. A luz brilhou nas trevas, as trevas a rejeitaram porque suas obras eram más. Eles não queriam ver, não queriam a verdade, não queriam a luz. Jesus diz, eu vim para dar testemunho da verdade, mas vocês não querem ver a verdade. E só através da verdade me chega o amor de Deus. Que a gente vai falar mais depois, né? Mas o amor, eu me abro para o amor através da verdade. Se eu fujo da verdade, eu fujo do amor também. Então aceitar, abrir-me para a verdade. Dizia São Francisco de Sales, é preciso ter paciência com todos, mas em primeiro lugar consigo mesmos. Ter paciência, saber sofrer os meus efeitos, os meus próprios efeitos. Seminarista me falava de uma oração que ele achou e que ele estava fazendo, que achei bonita assim. Senhor, se eu soubesse sofrer como tu, saberias amar como tu. E se eu soubesse amar como tu, saberia curar como tu. Achei interessante a sequência, né? Para saber amar, tu tem que saber sofrer. E é amando, portanto, sofrendo que você vai ser capaz de curar. Cristo cura, porque Ele sabe amar, porque Ele sabe sofrer. Curaremos a nós mesmos, ou melhor, deixaremos que Cristo nos cure, na medida em que saibamos sofrer os meus efeitos, que eu abrace, que eu diga, eu tenho esse problema, eu tenho esse defeito, que eu aceite isso. Mas eu queria não ter, mas eu tenho. Eu aceito isso. Abrir-nos à nossa miséria, abrir-nos inclusive à nossa vulnerabilidade que vem dessa miséria. Porque eu sou miserável, eu sou frágil, porque eu tenho esse problema, né? E é interessante que Cristo não abraçou o pecado, ele não pecou,
Mas ele abraçou sim a nossa vulnerabilidade, em certo sentido. Ele sofreu tentações. A quaresma, no primeiro domingo de quaresma, a gente vê as 3 tentações de Cristo no deserto, né? Depois de 40 dias, Cristo é tentado. Ou seja, o demônio atinge ele de alguma forma, né? Ele chega ali, provoca. Olha, por que tu não transforma essa pedra em pão? Por que você não faz isso? Porque Jesus, ele quis também passar por isso. E nos faz pensar, portanto, e é o segundo ato de aceitação que a gente tem que fazer, aceitar que tenhamos tentações, aceitar que, em certo sentido, é até bom que tenhamos tentações. É normal, inclusive bom. Claro, a tentação, a princípio, a gente não deve buscar, a princípio é alguma coisa ruim, porque é uma ocasião de cometer um pecado, isso é uma tentação. Então a gente não deve, vou buscar o máximo de tentações possíveis. Não, cara, isso já é um pecado esse negócio, né? Te afasta da tentação, né? Não devemos buscá-la. Mas Deus permite que a gente se enfrente com tentações, como permitiu que o próprio Cristo enfrentasse, né? Por quê? Porque das tentações podemos tirar algo bom, como Cristo tirou. Claro, se eu peco, não estou tirando algo bom, estou tirando ofensa a Deus, o pecado. Agora, se eu venço, eu estou fazendo aquilo ocasião de amar a Deus, de vencimento e de realmente de vencer o meu pecado. Interessante, se a gente pensa até em termos também um pouco mais psicológicos, né? Um vício mais arraigado é um certo condicionamento. E às vezes é interessante pensar quando que me dá vontade de, sei lá, né? Comprar, né? De acessar pornografia, de tomar uma droga, sei lá, quando eu estou sozinho, quando eu estou frustrado, quando eu fui... Às vezes, né, te associa ali uma espécie de fuga, acaba sendo vício, né? De comer ali um negócio super doce, porque eu chego em casa, me sinto meio... Estou atrasado ali na minha tese, então eu mato as mágoas bebendo, não sei, né? E a gente pode acabar associando, inclusive, assim, em termos neurológicos, né? Tal sensação ruim com essa válvula de escape. Quando eu estou nessa situação, né? Então quando eu estou ali, acabo caindo nessa coisa, né? E acaba sendo isso uma espécie de condicionamento. Quem que é o grande cara que fala do condicionamento? O russo Pavlov. Né? Pavlov, a famosa experiência dos cachorros e o sino. O cara toca o sino e aí depois trazia a comida para o cachorro. Tocava o sino, o que acontecia depois de um tempo? Tocava o sino e o cachorro salivava. Porque já, comida, né? Tá na hora, beleza, né? Almoço. Tocava o sino. E se ele parasse de tocar o sino durante, sei lá, 1 ano e meio, foi embora, voltou, ele tocasse o sino outra vez, o que acontecia? O cachorro salivava. Porque ficou gravado ali aquela associação, né, no cérebro dele. Né? Agora, tem como reverter isso? Tem, e o Pavlov fez isso. Né? Como é que ele reverteu? Ele desfez essa associação? Passou a tocar o sino e não trazer a comida. A princípio ele tocava o sino, o cachorro ficava, beleza, né? Cadê a comida? Fulano, tá na hora, né? Tocou o sino. E não vinha comida, né? Ficava frustrado, como é lógico, né? Mas outra vez ele não vinha. Tocava o sino, não vinha comida. Chegou uma hora que tocava o sino e não salivava mais. Dissociou, né? Funciona assim, né? E é interessante pensar isso, porque, por exemplo, né, o vício da pornografia. Às vezes a gente pode medir como é que eu tô bem nesse vídeo, como eu tô vencendo, quanto tempo eu tô sem cair. É um critério. A gente pode usar, sei lá, né? 2 semanas, 2 meses, 2 dias, não sei. Esse critério não é bom, porque o cachorro é capaz de passar 1 ano e meio sem escutar o sino e ele continua ali a associação. Dá para entender, né? Depois de 1 ano e meio, toca o sino, saliva. Como é que, de fato, essa terapeuta americana ela fala, olha, não é o tempo, é o número de vitórias, o número de vezes que tu vai ser exposto à ocasião e vai dizer não àquilo. Dá para entender? Ou seja, em concreto ela fala de dar um número mágico, 100. Ela trabalha na hiperteórica. Depois de 100 vezes que o cara foi exposto àquela situação de sentir meio sozinho, sentir vontade, e ele disse não, olha, então significa que vamos trabalhar essas 100 vezes. Essa é a nossa meta. E aí a gente vai curar esse teu vício. Mas é interessante isso, porque ele fala, bem, então a tentação tem o seu papel, não é verdade? Porque, mais uma, né? Tava 58, 59, beleza, né? Outra vez, não é que a gente vai buscar a tentação, mas ela vai acabar vindo. E de uma maneira bom que ela venha, para eu ser capaz de me vencer, de me exercitar, não tem o seu papel. Então a gente tem que aceitar, eu vou ter tentação, é parte do jogo.
Inclusive aceitar que eu vou ter alguma queda. Também isso, sabe? Porque pensa assim, imagina que tu tivesse, sei lá, contratou um professor de matemática, ou de violão, ou de tênis, sei lá. E ele te passa uns exercícios que tu tira de letra. Sempre faz aquilo super fácil. Conclusão, talvez o professor poderia ser um pouco mais exigente. Se ele fosse toda uma turma aqui que eu faço os exercícios super fácil, o pessoal pode demorar, mas eu faço super fácil, quem sabe se eu tivesse numa turma mais puxada, eu ia crescer mais rápido. Então, se a gente nunca erra, olha que os desafios estão fáceis demais. O bom professor, o bom mestre, ele trabalha na fronteira das tuas capacidades. Isso significa que às vezes tu vai conseguir, às vezes não. Às vezes isso não é um mau sinal, que nem sempre você consiga fazer ali o exercício proposto. É um sinal de que, olha, tu está sendo exigido, né? E isso aqui vai te transformar. Então é interessante, sabe? Deus é um bom professor. Deus nos coloca, nos expõe, claro, quer que a gente vença sempre. Mas é normal que uma vez, caí, não tropecei, não deu muito certo. Recomeço. Começar é recomeçar, dizia São José Maria, com espírito esportivo. Que é assim como a gente cresce, né? Basta-te a minha graça. São Paulo tem uma tentação constante, a gente não sabe nem o que é. Ele fala, né? Um espinho na carne, um anjo de Satanás que me esbofeteia. Roguei a Deus por 3 vezes que me livrasse. Senhor, me tira esse negócio, eu não quero mais. Me livra desse vício. Me tira dessas tentações. Esse negócio aqui, né? Uma pedra no sapato. E Deus fala não para São Paulo. Não, confia em mim. Não vou resolver esse problema, agora não tem mais. Não, tu vai ter que enfrentar, vai ter que lutar, vai ter que enfrentar, vai ter que arrastar isso aí um tempo. E vai ser bom. Confia, basta-te a minha graça. Sabe, as coisas têm o seu tempo na nossa vida. Para eu adquirir essa qualidade, para vencer aquele vício, para superar aquele meu defeito, né? Aceitar isso, que vou ter tentação e quem sabe até alguma queda, que é normal. Terceiro ato de aceitação, que não tenhamos controle sobre a nossa mudança. Não tem como ter esse controle total, saber, eu estou em 53%. Alguém poderia pegar esse número que eu falei, 100 vitórias, né? Tá, legal. Agora, assim, padre, se são 100 vitórias direto, ou se o cara teve uma queda no meio, zera o contador, como é que é isso? 99, putz, zerei, né? Voltou pro zero. Agora vai demorar, sei lá, né? Quantos meses para chegar? Não sei, né? Não, assim, certamente não. Essa terapeuta, quando fala desse número, ela conta que no meio tu vai ter algumas quedas. Isso fica claro, né? No meio tu vai ter algumas quedas. Tá. Agora, assim, se eu tenho mais quedas ou menos quedas, faz diferença, né? Porque se para cada vitória tem uma queda, ou 2 ou 3 quedas, sei lá, não tô evoluindo muito, não é verdade? Eu concordaria com isso, né? Tá. Então, assim, cada queda anula qual que é a proporção. Então, para uma queda, tu tem que ganhar mais. Né? Cara, sei lá, né? Sei lá, as coisas não são assim tão matemáticas, né? A gente não tem esse controle, não é verdade? Então, a gente fala o número 100, sei lá, pode falar um número qualquer. Mas o fato é que são coisas muito complicadas, né? Que a gente tem que deixar nas mãos de Deus. A gente vai lutando e uma hora, resolvi esse problema, né? Me libertei desse vício. Em última análise, a gente tem que estar nas mãos de Deus. Ontem fiz ali um chimarrão lá no encontro de seminaristas, foi o encontro de despedida dos seminaristas, agora sempre foi o último chimarrão que eu fiz lá, assim, tudo é assim, né? Última quinta-feira, não sei o quê, né? E aí me lembrava que até o padre Carlos Lema, agora Dom Carlos Lema, foi o primeiro sacerdote aqui, ele falava um provérbio gaúcho, nunca viu ninguém falar mais disso aqui, mas é interessante. A água do chimarrão só fica pronta quando tu não tá olhando para ela. Interessante, né? Não sei se você nunca viu alguém falar isso, mas a ideia é boa, né? Tu fica ali muito em cima, o negócio não tá bom, né? Vai de uma vez. Agora tu vai dar um passeio, não sei o quê, aí tu escuta, opa, tá chiando lá a chaleira, acho que já tá boa água, né? Volta lá e pega. Esses dias eu escutava uma aula sobre neuroplasticidade e é interessante, ele fala, olha, como é que essa reconfiguração cerebral é a partir de um momento de um certo estresse, de um momento assim que tu é desafiado, é verdade. Mas não é naquele momento. Naquele momento tem tal hormônio, que eles marcam quais foram os neurônios que você teve que usar. E aí depois, quando você estiver descansando, ou inclusive dormindo, aí vai vir ali um processo
Ah, quais foram os neurônios aqui? É aquele, então, vai vir a engenharia ali, reforçar, pôr ali uns negócios, né? Conectar, aumentar a conexão das sinapses, sei lá, fazer um processo de reforço estrutural ali, né? Agora isso aqui ficou, bom, só depois que você dorme. Só quando você não está ativo naquela atividade, que o teu cérebro registra de alguma maneira o teu aprendizado. Interessante, essa mesma dinâmica, né? Eu tô ali, me esforço e tal, mas eu tenho que depois me distanciar. Os problemas às vezes é assim, né? Não tô conseguindo resolver esse problema. Aí eu esqueço por um tempo, aí vem, eureka, né? Bah, agora quando eu me distancio, tem que ter uma certa distância, sabe? A luta espiritual exige isso. Exige um certo distanciar, senão tá ali muito em cima. Jesus fala a parábola do agricultor que planta ali uma semente e diz, Dum nescens ille, e sem que ele saiba como a semente vai crescendo de dia e de noite. Ele até rega, protege, garante o sol, mas acontece uma mágica ali que ele não entende. Como é que as raízes, as folhas, né, o processo biológico ali, e a coisa acontece, né? Dum nescens, sem que ele saiba como. A nossa mudança é um pouco assim, sabe? Na nossa ignorância. A gente não tem controle, não podemos ter controle. E no fundo, esses vários atos de aceitação são várias manifestações diferentes ou muito próximas da humildade. No fundo é aí que a gente tem que chegar. Na humildade. Santa Caterina de Siena tem esse livro, o Diálogo, Deus Pai que fala com ela, e uma hora sai essa questão justamente da luta na castidade. Por que custa tanto esse negócio? Todo mundo, é tão difícil, né? Especialmente, sei lá, talvez para os homens. Como custa, né? Vencer é um espinho na carne. Mas Deus fala para ela, olha, custa porque senão vocês seriam soberbos, uns orgulhosos. Custa porque assim vocês sabem que tem que se apoiar em mim. De uma maneira, é bom que custe. Porque aí vocês têm que acudir a mim carentes, necessitados, pedindo a minha graça. Como é que os fariseus se apresentavam diante de Deus? Jesus conta na parábola da oração do fariseu e do publicano. Te dou graça, Senhor, porque não sou como os demais homens. Pago o dízimo, jejuo, faço tudo direitinho, rezo, vou na missa, faço tudo lá, a listinha perfeita, né? Voltou para casa igual, disse Jesus. E o publicano batia no peito, não ousava levantar os olhos ao céu e dizia, Senhor, tem piedade de mim, sou um pecador. Esse voltou para casa justificado. Esse foi transformado, tocado pela graça. Porque pediu a graça, porque se sabia necessitado da graça. E Jesus disse, né? E não são os que precisam de médico, mas os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Enquanto você te acha são, saudável, agora tu tem que te saber necessitado de mim. Saber que tu está doente. Que aí sim você vai se abrir, a graça vai se abrir ao meu amor. E esse é o quarto e o mais importante, né, ato de aceitação. Aceitar o amor de Deus por nós. O amor gratuito de Deus por nós. Não achar que eu tenho que merecê-lo. Que parece o erro dos fariseus. Que é uma grande mentira. Como é que eu vou merecer o perdão? Eu nunca vou merecer a vida eterna. O que Deus quer me dar, eu não sou capaz de merecer. É impossível, né? Se eu ficar só, no que eu acho que eu mereço, então você vai ficar com muito pouco, cara. Você vai ficar muito mal, né? Tem que saber que o que vai te salvar é o perdão de Deus, é a misericórdia de Deus. Estou lendo esse livro, tem me ajudado muito. Um livro de um padre para outros padres, Ensino Ieso. Se vocês quiserem dar um presente para um pároco de vocês, é um livro bacana. Escrito por um beneditino americano. Isso é o diário dele, de 2007, eu estou agora em 2007, super recente. Revelações de Cristo para ele. E é muito assim, Jesus chamando aquele sacerdote, através dele os outros, para que sejam com ele, para que se deixem amar pela sua presença eucarística, é uma coisa muito bonita assim. E uma hora ele diz, não te deixes levar pelos sentimentos de culpa que te assaltam, porque ainda não consegues viver à altura do ideal que estipulaste para ti. Não estou pedindo que seja fiel ao ideal, peço-te apenas que sejas meu amigo. A perfeição é o fruto da minha amizade, não uma condição para ela. A perfeição é o fruto da minha amizade, da minha graça, não a condição. Primeiro eu tenho que ser santo, primeiro eu tenho que vencer esse... Primeiro eu tenho... Não. Primeiro, Deus nos amou primeiro. Primeiro é receber a graça, deixar-nos amar por Deus. Saber-nos amados por Ele. É abrir-me a abraçar, aceitar. Sabe, se eu me sentisse assim, não, eu consigo, eu faço tudo, e agora eu quero a minha recompensa, eu não vou me abrir ao verdadeiro amor, que é muito maior do que Deus quer me dar, né? Não é algo que eu vou merecer, não é um salário. Eu dei para Deus algo, que fui na missa, que eu
e aí agora ele vai me dar em troca. Cara, não é isso. Não é essa relação que Deus quer ter contigo. Deus quer te amar, e o amor é algo gratuito, é algo imerecido. E Ele quer se doar por pura generosidade para ti. É aí que tem que ser a tua base. A amizade dele, o amor gratuito dele, a graça. Graça significa isso, né? É de graça. Não é algo que eu conquisto. São José Maria falava muito sabermos ancorar na nossa vida, a vida espiritual, na filiação divina. Saber que nós somos filhos de Deus. Deus é meu pai. E uma criança não tem que provar o seu valor para o seu pai. O pai ama a criança porque é uma criança, né? E ponto. Esses dias eu confesso que tenho me sentido mais paternal do que nunca, talvez, na minha vida, né? Indo embora. E é lógico, né? A gente se encarinha das pessoas e custa um pouco, né? Mas muito bem, né? Vai ser uma coisa muito boa, né? Vocês todos estão rezando por mim, confio, né? Agradeço a presença de todos vocês aqui, que foi também todo um gesto. Outro dia, chegando no centro das meninas, e elas me fizeram uma emboscada lá. Padre, a gente queria pedir uma última aula de não sei o quê. E eu me lembro assim, depois eu fiquei pensando, cara, essas meninas aqui, não tem como eu dizer não para nada que elas me peçam agora. Acho que eu estou completamente incapacitado de dizer não vou. Não tem como. Me lembro falando com um primo meu, e ele falava das filhinhas que ele tem, e a esposa dele, que é uma japonesa que educa bem ali, né, os filhos, as filhas, né? E ele fala, cara, eu sou um banana. Ele fala mais ou menos assim. Ela me pede, faz aquela carinha, faz aquele big. Cara, eu sou incapaz de dizer não pra ela, eu sou incapaz. Eu deveria dizer não, eu sei que eu deveria dizer não, mas eu não consigo. É mais forte do que eu. Ele falava assim. E eu falei, cara, não seja, né, seja mole, é importante, é o bem dela, né? Eu pensava assim. Cara, hoje eu entendo um pouquinho melhor esse meu primo, né? Cara, é um negócio assim, pô, como é que é impossível dizer não? Eu tô indo embora, sei lá, né? Tudo que eu vivi aqui, o carinho que eu tenho por essa pessoa, cara, não dá, sabe? É uma coisa assim muito. E a gente pensa, pô, se nossos pais nos amam assim, poxa, quanto mais nos ama Deus, não é verdade? Quanto mais Deus está disposto a nos perdoar, a nos dar outra chance, está torcendo por nós, eu caí, fiz tudo errado. Não tem que ter vergonha de Deus, sabe? Cara, Deus é um paizão, eu não tenho vergonha da minha mãe, porque, cara, é tua mãe, troquei a tua fralda, um pouco. Não tem esse negócio, sabe? Tô aqui. Meu amor é muito maior do que, sei lá, o nojo que possa provocar essa caquinha que você fez aí, não sei, né, sabe? O amor de Deus é muito maior do que a nossa miséria. E é assim que a gente deve andar pela vida com essa convicção, com essa segurança, sabemos muito amados por Deus. Et antila Domini, fiat missi cum verbum tuum. Amanhã é a festa da Anunciação, a festa da vocação de Nossa Senhora, né? Da encarnação, uma festa maravilhosa, tão bonita. Eis aqui a escrava do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. De uma maneira, ela se apresenta como o seu nada, a escrava, sem valor. Faça em mim a tua palavra. A palavra de Deus é eficaz, é transformadora. Deus faz o mundo, constrói o mundo com a sua palavra. Deus disse e fez-se. A arma do rei é a palavra, não é a espada. Ele fala, mata fulano, e alguém mata. O que ele fala acontece, né? A palavra de Deus é poderosa, né? Eis aqui, escrava, faça em mim segundo a tua palavra. O meu nada e o teu tudo, a tua força e o teu poder. E assim, Deus se encarnou no ventre de Maria. Assim a fecundidade maravilhosa da graça no mundo. E ela, então, nós terminamos olhando para o seu exemplo, será sempre o melhor modelo de como devemos ser assim diante de Deus. Simples, humildes e dóceis, para deixar que também na nossa vida a sua misericórdia faça coisas grandes, produza muitos frutos maravilhosos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.